E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui no nosso canal de desenvolvimento de jogos. Essa semana eu recebi um e-mail de um colega que acompanha o nosso canal, o Rafael Dias, e ele me perguntou duas coisas. Como ele pode fazer a transição de um cenário para outro, né? E como ele pode fazer uma janela, um menuzinho, por exemplo, né? Com explicação de controles e etc. Eu já tinha intenção de fazer esse curso, né? Fazer um vídeo sobre isso, mas aproveitar que ele mandou esse e-mail, eu vou já adiantar essa aula, pegar ela como gancho e mostrar para vocês como é que a gente pode estar fazendo isso. Primeira coisa, o menu não tem segredo. O menu que a gente trabalhou aqui, ele é uma simples game image, tá? Por exemplo, quando a gente cria aqui na tela principal o nosso plano com a nossa tela de menu, né? A gente cria o plano aqui, instancia ela, e dentro do while do nosso loop, a gente pinta ela, tá? Então o que acontece depois quando a gente vai jogar? Se a gente apertar Enter, a gente cai no cenário 1, tá certo? Mas aí, o que acontece? Se a gente quiser criar, por exemplo, na próxima tela, a explicação de controles, tudo que a gente vai ter que fazer é criar uma nova classe, só que dentro dessa nova classe, em vez dela ser uma classe complexa, né, de cenário, com zumbis, jogadores e tal, ela vai ter essa mesma implementação aqui, ó. A gente vai criar uma game image e vai pintar ela até determinada condição ser executada, né? No nosso caso aqui, o apertar do Enter. Então não tem muito segredo, tá? Se a gente, em vez de criar aqui new cenário 1, a gente criar new configuração controles, a gente pode fazer tranquilo. E dentro dessa classe configuração controles, a gente teria essa mesma implementação aqui, ó. Game image, plano, tá? E a gente ia passar uma imagem que tivesse a descrição dos controles, tá? Basicamente seria isso. Agora, quanto à questão de transição de cenários, eu já deixei alguma coisa pré-pronta aqui, façam igual aí no projeto de vocês. Eu criei uma classe abstrata chamada cenário, tá? E dentro dessa classe eu criei esses dois métodos aqui, tá? Os dois se chamam Chili Collision. Eu não vou me ater muito a explicar, porque isso aqui a gente já fez essa implementação na aula de colisão com chiles, tá? Era um pouco mais complexo que isso aqui, mas isso aqui já foi explicado para vocês, tá? A gente verifica o ponto máximo, o ponto mínimo do jogador e verifica onde ele está colidindo com o chile, tá? A diferença é que aqui ele vai retornar true no caso dos chiles que sejam percorríveis, tá ok? Então tá. Criem essa classe cenário, tá? Lembrando que ela tem que ser abstrata, porque ela não pode ser instanciada direto, tá? Vai ter esses dois métodos aqui. E nas nossas classes cenário, nós vamos herdar, tá? Os métodos que ela possui. Aí eu coloquei aqui, extend cenário, tá? E fiz uma cópia do cenário. Vocês podem ver aqui, ó. Eu criei um cenário 2, tá? Que é para onde o nosso jogador vai ser jogado. É uma cópia da primeira classe, tá? Eu só mudei o arquivo SCN aqui, tá? Que é o que vai mudar o nosso jogador. Vocês criem o de vocês aí à vontade, tá? Então, basicamente, como é que a gente vai implementar isso aí? A gente vai criar aqui dentro um método privado, tá? Chamado mudar cenário. Ele não tem parâmetros dentro dele. E aqui dentro também a gente vai fazer a chamada a ele. Mudar cenário. Tá? Aqui dentro, basicamente, a gente só vai fazer uma coisa. A gente vai verificar se o jogador vai colidir com o chile. É um método da superclasse que a gente criou, tá? Lá em cenário.
Tile Collision, o valor. O valor aqui vai ser correspondente ao tile que o nosso personagem está encostando. Por exemplo, eu vou vir aqui em cenário 1.scn e eu vou contar aqui, ó. Eu tenho asfalto, calçada, terra, porta 2, porta 4. Eu vou fazer com que o evento seja executado quando ele encostar no tile da porta 2. Tá? Ele tem tamanho suficiente para encostar nos dois tiles que formam a parte inferior da porta. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Quando ele encostar no tile 4, ele vai executar o método. Tá? Então, o valor aqui vai ser 4, passando o jogador, a cena foi igual a true. E aí, olha só, new cenário 2, e eu vou passar a janela como parâmetro. Tá? Agora eu vou executar. Esse cenário que vocês já conhecem. E olha só o que vai acontecer quando eu encostar no tile da porta. Viram aí? Se o nosso personagem encostar no tile 4, ele vai para o cenário 2. O cenário 2 está executando a música, né, que a gente já implementou também, e é basicamente a mesma coisa. Tá? Eu acho que eu já falei isso no início das aulas, que como é um curso mais didático, nós não trabalhamos muito o conceito de orientação a objetos e tal, então tem muita coisa aqui que está implementado de forma não muito profissional, a popular gambiarra, né, pessoal? Mas, como eu venho dizendo sempre desde o início do curso, sintam-se livres para modificar do jeito que bem entenderem, tá? A ideia aqui é mais ensinar o básico da criação de jogos com o J-Play, tá? Mas a criatividade e a implementação avançada, isso fica a cargo de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou agradecer aí o e-mail, tá, que o Rafael mandou aí para mim, foi muito simpático. E se tiverem sugestões, né, se for alguma coisa simples de implementar, igual foi essa aula, eu vou analisar com carinho. Beleza, pessoal? Então, um abraço e até a próxima.